Aumenta a cada dia a multidão daqueles que dizem: nós não temos problema nenhum com Jesus. O problema é com a igreja. Mas Jesus Cristo, Ele mesmo, nos vai dar por 3 versículos somente que nós vamos estar lendo hoje, a solução, a resposta e o verdadeiro coração daqueles tantos que aumentam a cada dia e que estão contrário à igreja de Jesus. Dizendo Ele mesmo, Jesus, que o problema não é com a igreja, mas com a luz. Amém? Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. E eu estou muito feliz de estar mais um dia aqui neste devocional que, confesso para você, me tem feito crescer muito desde que eu comecei este desafio de estar aqui no YouTube a cada manhã, compartilhando 5, 10 minutos, enfim, da palavra de Deus, me tem feito olhar mais adentro, mais a fundo e permitir assim, sem pular versículos, sem pular textos, que a palavra tenha falado cada vez mais ao meu coração e isso tem me trazido um crescimento e eu espero que o mesmo esteja acontecendo com você. E se isso está acontecendo, graças a Deus que nós possamos permanecer firmes neste propósito, de estar sempre juntinho com a palavra de Deus, aprendendo dela. E se possível for, vamos compartilhar com alguém, para que sejam outros também abençoados por ela. Pois o texto que nós estamos falando hoje é exatamente João capítulo 3, 19 ao 21. 3 versículos somente, naquele contexto de Jesus falando com Nicodemos. E nestes 3 versículos, Jesus diz o seguinte, mais uma vez, João 3 e 19, diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Muito bem, 3 versículos, que para nós é dividido em versículos. Jesus simplesmente estava conversando com Nicodemos, falou estas palavras, e claramente ele descreve para nós que o problema das pessoas que não vinham para a luz era exatamente a luz. Por quê? Porque a luz mostra, a luz revela. E a luz revelou, Jesus esclareceu aqui o quê? A realidade das pessoas, as obras das pessoas, e que nós conhecemos biblicamente, que nós fazemos e falamos daquilo que está cheio o nosso coração. Então, as obras das pessoas são más, são erradas, têm sentimentos, têm raízes não justas, não corretas diante de Deus. E as suas obras, sendo más, o que acontece é que elas são reprovadas. A luz mostra, mas porque o que mostra não vem de uma origem divina, de justiça, pelo contrário, então a luz, ou Deus, reprova estas obras. E não é à toa que Jesus disse, por isso, eles aborrecem a luz. Aborrecer é não gostar, não querem ver. O que mais? Diz que eles não vêm para a luz. Então, enquanto nós, crentes, às vezes brigamos com nós mesmos e dizemos é porque nós não estamos pregando, é porque a igreja não está agradando o suficiente, é porque o equipamento, ou é o som, ou são as atividades, e nós tentamos nos culpar por um mundo de coisas do porquê as pessoas não estão vindo para Cristo, porque estão vindo para a igreja e não estão ficando, e nós nos culpamos, e eu não estou dizendo que nós não podemos fazer melhor, que nós não devemos evangelizar mais, amar mais, obrar mais, eu não estou dizendo nada disso. Mas esta palavra me deixou muito clara ao meu coração, a verdade mais profunda, e foi Jesus, ele mesmo, quem a falou. O fato é, meus queridos irmãos, que o evangelho de Jesus, com tudo que a gente possa reconhecer como problemas da realidade da igreja, o quanto nós faltamos em evangelizar ou de sermos perfeitos, enfim, com tudo isso em conta, o evangelho hoje está disponibilizado em todo o mundo, com raríssimas localidades onde há perseguição e etc.,
As rádios, a internet, a própria Bíblia Sagrada, como livro ou pedaços dela, têm sido distribuídos, entregues, publicados, enfim, em todo o mundo. A luz, o Evangelho, a luz de Cristo, a mensagem de salvação, aleluia. Esta porta para o céu, porque é o caminho estreito de salvação, está como nunca antes na história da humanidade disponibilizado para todos aqueles que queiram. As igrejas estão em cada esquina. Há uma igreja evangélica pregando a palavra de Deus. E, no entanto, nós observamos a mesma coisa, que o mundo não busca a Deus. Pelo contrário, as palavras, as reações, as colocações são contra a igreja, mas Jesus hoje nos faz entender claramente que a raiz do problema não é os nossos templos quão bonitos, nas nossas programações, ou até enfim, o nosso julgamento, porque na verdade nós não julgamos, não devemos julgar, a palavra que julga. E nesse sentido eu quero compartilhar algo mais com você. Escute isso, por favor. Quando as pessoas não encontram nesta religião que nós oferecemos, claro que nós entendemos que nós não estamos oferecendo uma religião, nós estamos oferecendo Cristo e a salvação em Cristo. Mas as pessoas, eu estou olhando pela visão daqueles que estão de fora, não querem desprezar o certo, o justo, a religião que é de Deus, exceto aquelas que claramente dizem não existe Deus e se colocam como ateus, enfim. Mas, de maneira geral, as pessoas têm essa ligação, este desejo religioso, essa batalha dentro delas do certo, do justo, mas Jesus coloca algo para nós que nós não podemos passar de hoje em diante desta verdade, porque está clara para nós. O problema é que as suas obras, portanto, reflexo do seu coração, são maus. Então, o que acontece com as pessoas? Eles buscam um evangelho, ou uma igreja, ou uma religião que aparentemente seja luz, porque para eles cai bem que eles estejam também na luz. Dá para entender? Claro que dá. Aleluia. Mas que em verdade são trevas. E qual é a diferença? A diferença é que a luz verdadeira mostra, revela o pecado. Então, na verdade, as igrejas cuja mensagem de Jesus, do Evangelho, aponte para o pecado e o chame para o arrependimento e a conversão, ou seja, mudança de atitude, de rumo na vida, de prioridade, de caminhar para o mundo e vir para o outro lado, de santificação, aleluia. Esta é a mensagem da luz. Mas os homens aborrecem esta mensagem e não vêm para a luz. Então o problema não está no banco da igreja, nem na cara do diácono que está na porta, aleluia, mas na mensagem da luz. Agora, o que acontece é que estas pessoas buscarão igrejas, religiões, grupos que aparentemente são da luz, são religiosos, são do bem, são de Deus, mas cujo evangelho, cuja realidade pregada e vivido seja verdadeiramente trevas, porque se for luz, então é de Deus, vai mostrar o pecado, vai causar o arrependimento e é o verdadeiro, amém? Agora, como é que funciona estes que são trevas? São evangelhos, por exemplo, como o da justiça social, o evangelho que coloca a questão da justiça, de coisas éticas, não é? A colocação ética do homem superior à da palavra de Deus. Então, para este evangelho, por exemplo, contanto que você seja uma pessoa ativista para o bem, do crescimento intelectual das pessoas, do crescimento financeiro, econômico, da sociedade em geral, ou seja, contanto que a tua preocupação seja para o bem da sociedade, dos homens em geral, então você está na luz. Mas essa não é a luz do Evangelho de Jesus. E eles não vêm, aborrecem, porque aqui, no Evangelho de Jesus, a luz vai mostrar e apontar a raiz do problema. Mas nestes evangelhos, não. E contanto que eles sejam parte deste grupo que diga, não, nós desejamos, nós trabalhamos, nós fazemos, nós até damos dinheiro para o bem da sociedade, para o bem das pessoas. Aqui não há divisão, acepção de pessoas, nós queremos o bem de todos. Enfim, este é um deles. O cristianismo progressista, que trabalha junto com a nova era, por exemplo, fala sobre uma religião de iluminação. Para eles, pecado não é como o pecado que Jesus e a Bíblia coloca. Pecado é ignorância. Pecado para um ramo do cristianismo muito crescente hoje, que caminha junto com
com a nova era, que é uma religião diabólica. Mas está dentro de igrejas hoje evangélicas, aqui onde eu moro, muitas. Então, este cristianismo não fala mais de pecado como o pecado da Bíblia, porque a Bíblia aponta, é a luz, amém? A Bíblia, Jesus, a palavra revelada, é a luz, aleluia. Ele veio para mostrar, para fazer claro. Desde a lei apontava, fazia o povo entender que estava em pecado. Mas agora vem um conceito de pecado que é completamente diferente. Não, pecado é ignorância. Então o que você tem que fazer é crescer a sua consciência, o seu pensamento. Aleluia. Não é mais pecado, mas sim as escolhas que você faz, más escolhas. Pecado são escolhas erradas que você fez. Não, isso biblicamente não é. Mas há uma religião que diz, esta religião, aleluia, é trevas, aparentemente de luz, mas na verdade a luz da palavra que mostra a realidade do homem está ainda em trevas. Então nós aprendemos hoje uma verdade triste para nós. Mas, ao mesmo tempo, toda a verdade conforme de Jesus, ela liberta, ela nos faz livres, aleluia. Nós, como igreja, vamos continuar pregando o evangelho de Cristo, que é a luz. Este evangelho não vai ser atrativo para o mundo, ele aborrece. O mundo não vem para ele de graça. Por quê? Porque as suas obras são maus. Então é muito melhor um grupo religioso que diga pecados são mais escolhas. Pecado é o meu lado de sombra da minha vida. É só uma parte de mim que eu preciso melhorar, a esclarecer, iluminar de alguma maneira com mais conhecimento, com práticas espiritualistas. E isso vai resolver. Este tipo de religião está para todo lado sendo oferecido. Mas é falso, aparentemente de luz, mas é trevas. E veja que o texto destes 3 versículos termina dizendo que aquele que pratica a verdade, ele vem para a luz. Aquele que pratica, que gosta, que ama, que enfim, né, pratica o bem, ele vem para a luz. E eu me lembro do caso de Cornélio. Cornélio era uma pessoa piedosa, ele não tinha salvação, por isso que Deus mandou a Pedro para levar a mensagem de salvação e ele ali aceitou a Jesus junto com sua família. Mas ele fazia o bem, ele amava o bem, ele dava esmolas, ele orava a Deus, mesmo sem conhecer a este Deus verdadeiro. E muitas pessoas hoje estão nesta mesma situação. Portanto, para uns e para outros, nós devemos pregar o evangelho. E quando a luz chegou lá por Pedro, pela mensagem de Pedro, ele recebeu a luz. Nicodemos é um outro caso. Dentre todos os fariseus que estavam com verdadeiro coração em injustiça, por fora uma roupa de santidade, mas com corações apodrecidos. Quantas vezes Jesus falou isso para eles? Mas Nicodemos foi alguém que foi buscar a Jesus. Foi de noite estar com ele. Por quê? Porque ele queria o certo, ele queria a luz, ele queria o bem, aleluia. E encontrou. Que nós possamos continuar das duas maneiras, não só pregando para fora o evangelho da luz, não um evangelho mais ou menos para que eles se agradem e venham. Não, isso não existe. Eu aprendo de Jesus cada vez mais que este é o caminho errado, porque é de engano. Mas que nós oremos também pelas nossas igrejas, para que nós não mudemos, desde começando com certeza do pastor da igreja, a direção da pregação do evangelho. Nós não precisamos de mais coaches, nós não precisamos de mais empreendedores do reino, nós não precisamos de mais melhores decisões na vida e iluminação e conhecimento, não. Nós precisamos apresentar e viver. E claro que este livro aqui, a palavra de Deus, está cheio de sabedoria, mas é para aquele que teme. Aleluia! A maneira, a visão é completamente diferente da do mundo. Glória a Deus. Que as nossas igrejas possam ainda, esta é a minha oração, neste dia, ser luz. Que Deus guarde a minha palavra, desde onde eu estou aqui falando, que Deus me guarde pelo sangue de Jesus, que o evangelho que saia desta nossa produção, do Simply Pentecostal, de todos que trabalham conosco, da nossa denominação, das nossas igrejas, seja o evangelho da luz, mesmo que o mundo não se agrade, mas aqueles que queiram deixar o pecado, encontrem o caminho, que nós não sejamos mais um destes novos caminhos enganadores
flores que parecem luz por fora, e a gente conhece quem Jesus disse que parecia isso, né? Se mostra como anjo de luz, mas na verdade sabemos quem ele é. Que Deus abençoe você, que seja também soldado e militante da luz verdadeira que incomoda o mundo, e é por isso que eles não vêm. Não é pela nossa roupa, não é pelos nossos hinos, então não precisamos, irmão, trocar de hino para ser como o mundo, não precisamos trocar o visual da nossa igreja para ser como o mundo, pelo contrário, sejamos luz e nós oremos para que a igreja de Jesus continue a ser luz. Amém.